Oi, gente. Agora vocês vão ver, hein? O convidado que a gente trouxe. Francisco Santana, o cara da sorveteria brasileira. A gente viu ele ontem palestrando aqui no Raízes e foi uma palestra muito legal. As falas muito fortes, incisivas, impactantes. A gente falou, não, a gente tem que conhecer essa pessoa de perto. Daí a gente foi tietar, né? Rolou um momento chat ali no Happy Hour. E agora, eu queria falar um pouquinho com o Francisco, uma questão que me pegou, assim. O Francisco falou que dentro da sorveteria brasileira não tem muita legislação, né? É coisa meio... Pode tudo, não pode tudo. Como é que funciona isso? Que eu queria entender melhor esse lance. De repente a galera também vai se interessar por esse assunto. Não, legal, obrigado pela oportunidade para a gente poder falar e discutir. E esse é um tema sensível. Por quê? Porque a sorveteria brasileira ela não existe porque ela não tem lei que a faça existir. É uma conta muito simples a gente resolver. A lei dos gelados comestíveis não determina, por exemplo, que um sorvete de morango tenha que ter morango, que um sorvete de limão tenha que ter limão. Vai ter o quê, gente? Então, a lei de gelados comestíveis determina o limite de incorporação de ar, cria aí tem alguns quesitos do ponto de vista sanitário, pasteurização, enfim, mas ela não trata do produto em si. Então, uma das discussões que a gente tem, qual é? É da gente tipificar esses produtos num plano de identidade e qualidade. Eu fui um dos grandes opositores ao plano de identidade e qualidade criado pela associação anterior, que queria fazer essa proposta, porque ele não atendia aos pequenos, não atendia às pessoas que faziam produtos naturais, ele não atendia a quem estava disposto a melhorar, e sim atendia aos interesses da indústria, porque é um mercado gigante que hoje vende muita gordura vegetal, muito resto de produto lácteo, leitelho, soro de leite, muitas vezes produtos que seriam destinados à alimentação animal, que você pode reconverter isso para fazer sorvete. Meu Deus, mas tipo o quê? Agora eu fiquei... Por exemplo, soro de leite. Soro não tem proteína, soro basicamente tem lactose. O soro de leite serve muito bem para ração animal, mas lactose engorda, lactose é carboidrato, proteína é que é saudável, né? Lactose você está colocando mais açúcar dentro do sorvete. Então quando você troca o leite em pó pelo soro de leite, você está trocando pelo menos quase 30%, 40% de proteína a menos, e está inserindo mais lactose. E depois eles estão subindo mais gordura vegetal, mais emulsificante para poder fazer isso com a textura. E a gente não tem muito bem claro, porque a lei não determina, por exemplo, quantos por cento você vai usar, quanto você pode usar de corante, quanto você pode usar de saborizante, quanto você pode usar, se esses saborizantes são cancerígenos ou não. Muitos, por exemplo, estão na lista do FDA dos Estados Unidos para serem abolidos do mercado nos próximos anos. E aqui a gente usa de forma livre e indiscriminada. Então, a legislação é para dizer o seguinte, também para regular o mercado, para dizer que um sorvete que tenha fruta, que tenha leite, que tenha creme de leite, que tenha pouco açúcar, que tenha açúcar orgânico, ele tem uma classificação que o consumidor pode olhar e dizer assim, poxa, esse produto realmente é bom, porque ele está certificado para isso, e esse outro, o consumidor tem que saber que tem ar, que tem corante, que tem saborizante, que os corantes podem afetar a saúde, podem ser alergênicos, que a gordura vegetal é transeificada, ou seja, você vai dizer a verdade, porque hoje, você sair na rua, tem um cara que vende um picolé de R$1, que é água, gordura e saborizante, e você tem um cara que vende um picolé de R$8, que ele vai lá e compra fruta orgânica. Para o consumidor é a mesma coisa, picolé. Você não tem informação, como é que você vai discernir, né? Então, se você não tem informação, você não faz. E o mercado acabou se autorregulando. Então, as marcas importadas lá, Häagen-Dazs, Ben Jerry's ou Baixo de Latte, que usam centro de gordura láctea, por exemplo, e não gordura vegetal, custam R$50 meio litro. E o cara que vende água, ar e gordura vegetal transificada
12, 14 reais o litro. Então, só que o consumidor olha para os dois e fala assim, sorvete. Exato. Só quer se refrescar, né, no dia de calor, e se não sabe nem o que está colocando para dentro do corpo. E a questão da lei também, me corrija se eu estiver errada, mas você firmar uma legislação transparente não só é bom para o consumidor, porque a gente consegue entender o que a gente está colocando dentro do corpo, mas também para os produtores de fruta. Gente, olha o Brasil, né? Que é um produtor de fruta mais rico do que o nosso país e que desperdiça essa chance para colocar um monte de coisa sintética no sorvete. E não é só isso. A questão também é você subir a qualidade e incentivar na ponta. Porque uma empresa que faz corante e saborizante não tem empregado. É uma empresa que mistura tudo isso em pó. Né? Agora, imagina o seguinte, quando a gente resolver usar fruta, quanta gente a gente emprega na cadeia produtiva? Desde o cara que vai vender a caixa, dirigir o caminhão, carpir, tirar a fruta, lavar, separar, fazer a polpa, ensacar, vender. A cadeia produtiva vai recebendo muito mais imposto. Uhum. Uma das propostas que a gente tem nesse modelinho da gente é que o sorvete ruim pague muito imposto, como cigarro, como produtos que são nocivos à saúde, e o bom pague menos imposto. Aí as pessoas vão dizer, já me acusaram, dizem assim, você não quer que o pobre tome sorvete. Eu digo não, eu quero que o pobre tome bom produto. E não que o pobre coma lavagem, que o pobre coma porcaria. Nessa cabeça das pessoas, a gente faz produto ruim para pobre. E aí a gente vê essas discussões. Outro dia eu vi lá uma discussão gigante de um cara empilhando, dizendo que o arroz orgânico custa 40% mais do que o arroz convencional e por que as crianças tinham que comer orgânico e não convencional naquele percentual da merenda que você tem que usar para agricultura familiar e produtos orgânicos. Eu repito a pergunta de um modo ao contrário. Por que as crianças não podem comer produto orgânico? Né? E que a gente tem que entender que o problema é de saúde pública a médio e longo prazo. Por quê? Porque se a gente está dando para as pessoas hoje muita gordura, muito açúcar, muito corante, muito saborizante, a gente está mandando essas pessoas para o sistema de saúde público com obesidade, diabetes, câncer. E a gente está comendo o erário público. Sobrecarrega o sistema de saúde. É uma conta, pra gente é meio básica, né? Mas não é básico para todo mundo, né? Então, eu um dia, quando fui renovar meu seguro de saúde, eu fiz uma brincadeira, fiz uma discussão, falei, eu não fumo. Né? E não é justo, eu tenho 50 anos e não fumo, não é justo eu pagar um seguro caro igual um cara que fuma. Porque o cara que fuma, ele vai ter mais problemas de saúde, problema de garganta, de pulmão, pode ter um câncer, pode ter uma série de coisas, e eu não. Mas e obesidade? Também não é justo. Porque o cara que está obeso deveria pagar. E a gente olha para o seguro de carro, é a mesma coisa. Quando você pega um carro possante e diz o seguinte, você tem um filho de 18 anos na sua casa com um carro possante, o seguro triplica. Agora, quando você tem uma esposa com 40 anos e 3 crianças de 5, 6 anos de idade, o seguro fica muito mais baixo. Então, se você não criar uma regra onde o produto ruim pague mais imposto para financiar o dano que ele causa na saúde das pessoas, e o produto bom pagar menos imposto para que dentro de um contexto ele também fique mais barato e seja mais acessível e democrático, as mudanças são tributárias, são sanitárias, são de cultura, é um conjunto de mudanças. Eu acho que nada mais correto que isso, porque a gente precisa mesmo olhar as consequências a longo prazo, que é uma coisa que a gente não tem muito costume, né? A gente é muito imediatista. É uma consequência agora e amanhã, mas a longo prazo, né? E daí veio foi daí que veio a ideia de fazer o projeto do Gelado do Campo junto com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra? A gente fez uma parceria com o MST, e não só o MST, mas buscando também os produtores da agricultura familiar que estão embaixo desse guarda-chuva ou não. A ideia é muito o seguinte, a ideia é a gente mostrar, primeiro, a loja com o MST é uma provocação.
E eu costumo dizer que é uma provocação saudável, por quê? Porque a gente vai fazer o melhor produto, o mais natural possível, com o preço mais democrático e acessível possível, e eu vou começar a dizer o seguinte: tem manga de direita e manga de esquerda, tem vaca de direita e vaca de esquerda, tem vaca comunista e vaca capitalista. Então as pessoas têm que entender que tem o que é saudável e o que não é saudável. Esses dias a gente teve aí uma grande colaboração do ex-ministro da Agricultura, do ex-ministro do Meio Ambiente, aliás, do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, que foi flagrado numa loja em São Paulo comprando produto orgânico. Gente, eu vi isso, mas olha, a pachorra, né? E é o mesmo cara que ajudou a passar a boiada dos agrotóxicos. Então, quero agradecer aí ao excelentíssimo ex-ministro e deputado Ricardo Salles por ajudar no fomento do consumo de produtos orgânicos. Talvez tenha sido a melhor coisa que ele fez na vida dele, a mais útil. É aquela regra, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então, ele mesmo tem poder aquisitivo, sabe. Então, se fosse bom, ele comprava produto com agrotóxico. Por que ele não compra? Que garoto propaganda no fim das contas, hein? Que sorte. Se fosse bom, por que ele não compra? Né? Então, assim, por que ele paga mais? Por que ele não é solidário à base? Né? Não vai lá e faz um agrotoxicaço, né? Pega aquele tomate que o cara acabou de meter um monte de veneno e faz uma salada e come, sem lavar. Ao vivo, na nossa uma live no Instagram, quero ver. É o seguinte, não faz mal, o veneno é isso aí, é para ajudar a produtividade. Por que ele não faz isso? Ele não faz. Ele vai lá escondidinho e compra o tomatezinho dele, que é produzido pelo grande agronegócio? Não. Produzido pelo pequeno, pelo cara que tem lá 50 pés de tomate, que acorda de manhã, tem que tirar o bichinho de um por um, tem que adubar a terra diferente. Então são essas discussões que a gente quer trazer à tona. E lembrando uma coisa sempre, né? Eu falo sempre, eu sou corintiano. Mentira. Sabia que gostei de você da primeira. Aí eu brinco sempre o seguinte: tem a loja do Poderoso Timão. Então, outro dia a minha filha tinha um amiguinho dela que queria estar fazendo aniversário, é torcedor do Palmeiras. Estou eu indo lá comprar uma camiseta do Palmeiras na loja do Palmeiras. Para mim eu não compro. Aí olha, estou aqui, é um presente. Agora, o corintiano vai comprar sua camisa na loja do Poderoso Timão, no seu... Então, eu espero que quem tiver simpatia, não só pelos movimentos sociais, pela agricultura familiar, mas quem tiver simpatia por bons produtos, por produtos sérios, honestos, venham comprar com a gente, né? E tragam os outros, e venham experimentar mesmo assim, venham dar de presente para alguém que gosta. E passa lá, leva 2 litros de sorvete para algum amigo que eles tenham, aquele dia, esse meu amigo é comunista, pode passar e levar. Ai, eu amo, maravilhoso. Fazendo um produto bacana. E tudo isso de modo simples, a gente quer ter um preço barato, democrático, né? E essa questão de romper paradigmas, né? É um pouco essa história. É a primeira sorveteria, o primeiro café de um movimento social no mundo. Não existe. Isso é muito importante. Eu acho que isso vai ressignificar um pouco do que a gente acredita que pode ser a sorveteria brasileira. Maravilhoso. Salva de palmas, Francisco Santana. Obrigada por conceder essa entrevista pra gente. Foi muito legal, foi muito importante te ouvir. Você é um cara provocador, provocativo, enfim. E isso é muito legal porque é importante, é o que a gente precisa. Às vezes a gente fica num ostracismo, né, e não entende de onde as coisas vêm. Então que massa que você é um cara que mexe nas estruturas e é corintiano, então já fechou best friends já. Obrigada, Francisco, de coração, e obrigada aí, galera, por ter assistido a gente.